Quando vai voltar o futebol no Brasil, hein? Essa é a pergunta do momento. Estou aqui com algumas manchetes de sites. Olha só. Ministério da Saúde dá parecer favorável ao retorno do futebol. Ministério da Saúde quer liberar futebol, mas com ressalvas. Minuta do Ministério da Saúde aprova a volta do futebol, mas Ministério da Saúde aprova a volta do futebol, apesar Ministério da Saúde se diz favorável ao retorno do futebol. Ministério da Saúde faz ressalvas à guia da CBF para a volta do futebol. Pois é. E aí é isso que eu gostaria de detalhar aqui com vocês nesse comentário. Gente, entre essa conclusão do parecer e o que a CBF mandou para o Ministério da Saúde, a distância é quilométrica. A possibilidade de volta do futebol, diante dos argumentos apresentados pela Confederação Brasileira de Futebol e o que exige o Ministério da Saúde, a distância é muito grande. Por quê? Há de se esclarecer neste momento. Quando alguém vê uma manchete que o Ministério da Saúde aprova, entre aspas, a volta do futebol, dá-se a impressão de que o Ministério da Saúde está endossando a volta do futebol agora. Não é bem assim. Quando o presidente da República fala assim, eu queria que voltasse o futebol, entre o que ele fala e a realidade é muito grande. Aliás, o que o presidente da República fala, muita coisa não tem conexão com a realidade. E também não tem conexão com as atitudes tomadas pelo próprio governo que ele, entre aspas, comanda. Então, a CBF mandou um documento e já começou errado. Por quê? Eu vou colocar aqui, vou mostrar aqui para vocês, na minuta de parecer do Ministério da Saúde, emitida no dia 30 de abril de 2020. A Confederação Brasileira de Futebol submeteu ao Ministério da Saúde, através de canais não oficiais, um guia médico elaborado com sugestões protetivas para o retorno às atividades do futebol brasileiro. Notaram aí, ó? Através de canais não oficiais. Por que a CBF não mandou através de um canal oficial? Por quê? Então já começou errado aqui. Já começou tomando um toco. Já começou tomando um puxão de orelha do Ministério da Saúde. Seguindo, é importante esclarecer da necessidade do envolvimento de todos os setores públicos que possuem responsabilidade na proposta. Então, o Ministério da Saúde falou, não adianta mandar só para a gente, tem que mandar para outros setores públicos. Secretaria de Saúde, do município, do estado e assim por diante. E daqui a pouco até vou detalhar mais esses setores aí que a CBF tem que partilhar esse protocolo que eles elaboraram. E aí eles colocaram o seguinte, o Ministério da Saúde ressalta a importância de apresentação de um plano estratégico geral detalhado. É porque é o seguinte, ó, ressalta-se que o documento apresentado não se trata de um guia médico, e sim de uma proposta de planejamento de retorno às atividades da classe, contemplando algumas medidas de saúde e segurança sanitária. Então, o planejamento que eles mandaram, a CBF mandou, para o Ministério da Saúde está incompleto. Precisa de um planejamento geral estratégico. Seguindo a proposta. No item 2, que trata da realização de teste de diagnóstico nos atletas, o Ministério da Saúde sugere que a CBF garanta a realização dos testes e avaliações constantes, não apenas aos atletas, mas também a membros das comissões técnicas, funcionários, colaboradores e assim como os respectivos familiares e contactantes próximos. E aí, o Ministério da Saúde lembra, cabe ressaltar que no momento, a disponibilização de testes rápidos no sistema de saúde encontra-se saturado, diante das necessidades da população brasileira. Então eles estão falando o seguinte, vocês vão fazer um tanto de teste rápido, como é que vocês vão conseguir? Se esses testes rápidos estão saturados, estão faltando para o resto da população. Então eles fazem essa afirmação, ao mesmo tempo é um
um questionamento. Aqui não está uma pergunta, mas eles estão lembrando isso aqui. Estão advertindo, né? Diante da afirmação acima na proposta apresentada, não fica evidenciado onde serão realizados os testes, periodicidade e critério de retestagem e como serão assistidos caso o diagnóstico dos atletas seja positivo. Notaram aí? Faltam detalhes sobre esse teste. O documento enviado pela CBF é vago em relação às informações nesses pontos que a CBF gostaria de ter conhecimento. No item 9, onde consta, olha só, esse aqui é interessante mais. Todos os atletas, comissão técnica e funcionários serão imunizados com a vacina trivalente para a gripe da campanha de vacinação de 2020 do Ministério da Saúde. O documento da CBF tem isso. Aí o Ministério da Saúde vai e dá outro carrinho na CBF, ó. Cabe ressaltar que esses profissionais só serão imunizados por vacinas ofertadas pelo Ministério da Saúde, caso sejam pertencentes à população-alvo da campanha de vacinação contra a influenza, que é definida por esse ministério. Então não adianta a CBF falar assim, ó, nós vamos vacinar o pessoal contra H1N1. Não vai, cara pálida. Só vai se estiver na população-alvo da campanha. E o que é a população-alvo? Ah, os idosos acima de 60 anos. Ah, são as pessoas que trabalham na área da saúde. Na população-alvo estão, por exemplo, as crianças até tantos anos. Então, meu amigo, não adianta a CBF empurrar a goela abaixo que vai vacinar os jogadores. Se eles não estiverem na população-alvo, o Ministério não pode vacinar. Porque se ela vacinar, se o Ministério vacinar e não puder, ela vai estar contrariando a própria campanha, e isso aí pode incorrer de crime de responsabilidade. Então eles podem responder para o Ministério Público, caso eles cometam algum tipo de deslize nesse sentido. Então foi mais um erro da CBF e teve que tomar o puxão de orelha do Ministério da Saúde, porque o negócio é sério, não adianta que o presidente fala lá, eu queria ver o futebol, ia ser muito bom. E o que está na lei, a distância ela é grande. Aí tem uma questão aqui interessante. Ainda no referido tópico não fica claro sobre a formação de grupos já imunizados, uma vez que não existe indicação da utilização dos testes sorológicos rápidos para este fim, considerando que não há evidências científicas que avaliam o tempo da imunidade após a infecção. Então, o que eu noto aqui é que no documento da CBF cita algo sobre grupo já imunizado. Seria aquele que já foi infectado e que, em tese, não poderia ser infectado mais. Aí, o Ministério da Saúde avisa que não há evidência científica sobre o tempo de imunidade após a reinfecção. Então, em mais um tópico aqui interessante, tópico 14 refere à possibilidade dessa iniciativa da CBF gerar um estudo epidemiológico. Não há evidência científica suficiente para a afirmação de que o futebol brasileiro poderá, no seu retorno, contribuir com a vigilância epidemiológica do país, realizando com o grupo em questão, com jogos previstos para 104 municípios nas 5 regiões do país, o referido importante estudo de prevalência setorial. Sugere-se que, caso haja interesse em realização desse estudo, seja elaborado um projeto de pesquisa cumprindo as normas de pesquisa adotadas no Brasil, especialmente quando tem a previsão de utilização de seres humanos. Então, outra questão. Aí eles fizeram algumas recomendações, ao todo 6 recomendações, que tem mais ou menos a ver com o que eu disse até agora, e ainda sugere que o envolvimento desse documento, desses ajustes da CBF envolvam também o Ministério da Economia, o Ministério da Cidadania, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Casa Civil, a Anvisa e as entidades representativas de estados e municípios. Ou seja, né, gente?
Até a CBF atender isso tudo, conseguir fazer isso tudo, o Covid já passou. Então não adianta ficar insistindo, ficar forçando a barra. Se, por exemplo, o Campeonato Goiano, ele foi paralisado quando tinha 13 casos em Goiás, agora vai voltar com 800 casos. Não tinha nenhuma morte, agora vai voltar quando tem 80 mortes. Em São Paulo, a situação era bem mais tranquila. Vai voltar agora quando está à beira de um colapso do sistema de saúde? Então, o futebol ele tem que dar tempo ao tempo. Porque senão vai forçar a barra para começar antes da hora, acontece alguma coisa errada e aí depois é que vai voltar, vai dificultar uma volta em definitivo do futebol. Então, não adianta forçar a barra agora, senão vai ficar pior lá na frente. Tá certo, pessoal?